a aprendizagem em Reggio Emília. E Lores dizia exatamente isso. Entre a aprendizagem e o ensino, honramos a primeira. Veja que nós podemos falar em dois verbos, né? Aprender e ensinar. Ensinar é secundário. E é muito interessante porque, inclusive no encontro anterior, nós falamos sobre a importância que Régio dá a essa lei natural, né, do universo, de que se existe regra no mundo, as crianças podem aprender essas regras. Regras da natureza, regras do solo, da terra, da água, do mundo, da convivência humana. Isso é um ponto do encontro anterior. Mas também é muito importante lembrar que entre aprendizagem e ensino, a prioridade é a aprendizagem. E a aprendizagem ela é diferenciada, ela se dá de maneira diferente e ela se dá de forma diferente. Quero muito pensar sobre isso porque em vários momentos nós encontramos educadores desesperados com esse processo de ensino. Ensino, metodologia, didática, didática, metodologia, ensino, ensino, metodologia, didática. E aí é preocupante porque nós, no primeiro encontro sobre essa experiência Reggio Emília, nós falamos que a criança é que deve moldar essa busca pelo aprender e que o adulto não pode, de maneira nenhuma, atrapalhar esse processo de descoberta, de vontade, de interesse da criança pelas coisas do mundo. Já falamos sobre isso. Mas o que entra agora na nossa discussão, na nossa conversa, na nossa formação, é o fato de que a preocupação de uma escola não deve ser unicamente, prioritariamente naquilo que eu estou ensinando para os alunos. Essa ideia de que o ensino, a didática, a prática do professor é a coisa mais importante da escola, ela é arcaica, é obsoleta, é extremamente tradicional, porque coloca o professor como o único sujeito capaz de desenvolver a aprendizagem. E isso não é verdade. Cada indivíduo, cada aluno, cada ser, cada sujeito é capaz de desenvolver o seu próprio processo de aprendizagem, com as suas linguagens, com as suas múltiplas linguagens, com as suas 100 linguagens. O fato é que a aprendizagem é um processo individual. O apreender, o segurar comigo, o reter em mim é um processo único, porque isso depende do meu diacrônico e do meu sincrônico. Duas expressões interessantes. A diacronia, né, que é o conjunto de experiências que nós vamos tendo ao longo da vida. Eu sou de uma família de músicos, sou de uma família de trabalhadores rurais, sou de uma família de artistas, de uma família de engenheiros, sou de uma família de leitores. Então, esse processo acompanha a vida de uma criança. Mas cortando essa vida da criança, tem a formação que ela recebe, né? Os pacotes. O pacote da religião, o pacote da escola, o pacote da política, o pacote das regras sociais. Então, sincronia e diacronia se encontram para dar origem neste ser que está ali diante daquelas possibilidades de descoberta. Então, todos nós, adultos e crianças, somos uma mistura de sincronia e diacronia, de experiências que nós vamos vivendo num contexto social, mas ao mesmo tempo de pacotes enlatados que nós somos obrigados. Então, a Constituição do Brasil nos obriga a respeitar e dar prioridade à criança, ao idoso, à gestante. Em algum lugar do mundo, as mulheres não têm nem direitos, não são nem reconhecidas como constituintes de direitos humanos. Então, estes pacotes sociais vão nos moldando. Essa observação é para que você entenda que a aprendizagem da criança é diferente porque o diacrônico e o sincrônico dessa criança é diferente e de todas elas se difere. Quem está numa família mais rural, mais urbana, mais artística, menos artística, com mais recurso, com menos recurso, vai ter um entroncamento que vai dar origem a quem ela é. E é esse quem eu sou, este ser que sou eu, que vai buscar, que vai desenvolver, que vai dar margem a esse aprendizado. E é, portanto, diferente de outro, porque ele tem sincrônico e diacrônico diferente. O ensino, quando ele é monodirecional, né, empacotado, enlatado, ele faz com que todos os alunos vão se negando quem são e vão se aproximando de quem os outros gostariam que eu fosse. E isso se torna insuportável para a criança.
Veja, por exemplo, uma coisa clara nesse sentido. A criança não consegue fazer tarefa, a criança não gosta de fazer tarefa, os pais não podem ajudar a criança na tarefa, não há tempo na experiência de vida da criança com tarefa e a criança não faz a tarefa. Só que a escola, ao invés de ouvir essa criança, entender essa criança e compreender que aquilo não cabe na vida dela, a escola diz para a criança assim, ó, tudo bem, você não fez a tarefa, mas eu vou te dar uma segunda chance. Você vai fazer a tarefa hoje com a tia da biblioteca ou com a coordenadora que vai te ajudar. Ou seja, eu não respeito, não compreendo e não quero nem respeitar e nem compreender a criança. Eu só quero que a criança, com ou sem ajuda, com fórceps ou sem fórceps, com o maior esforço possível, ela entre nesse encaixotamento que é todo mundo tem que entregar a tarefa. O que isso provoca na criança? Um sentimento insuportável em relação à escola. A criança passa a perceber a escola não como aquilo que nós vimos lá na segunda aula, como uma extensão da sua família e onde ela está protegida dentro das suas condições de assistência social. A criança começa a perceber que a escola é uma ameaça de violência, uma ameaça de vulnerabilidade, uma ameaça, um perigo e, portanto, um lugar muito desconfortável de estar. Além disso, a aprendizagem, quando a gente fala de ensino e de aprendizagem, eu estou tentando trazer esse pensamento de Lores de que a aprendizagem é prioritária. O modo como se ensina não é. Nem secundário, eu diria. Ele pode aparecer em algum momento, mas o professor não tem essa característica de sentar e ensinar, sobretudo com aulas expositivas. O que nós temos é essa mediação, essa visibilidade a partir de uma projetação, mas por escolha do aluno, por participação do aluno e uma série de outros atores sociais que fazem ali aquele processo coletivo de escola acontecer. O detalhe é que o ensino e a aprendizagem, segundo Lores, não deveriam ocupar margens diferentes do mesmo rio. E aí começou a ficar mais do jeito que eu gosto, porque o ensino não é do professor e a aprendizagem não é do aluno, mas o ensino e a aprendizagem é do aluno, o ensino e a aprendizagem é do professor. Então, professores e alunos não precisam ficar em margens diferentes, mas podem ocupar o mesmo leito do rio. E aí entra aquele prazer de aprender, aquele prazer de busca que um professor tem que demonstrar em sala de aula, porque Lores já nos informou nos encontros anteriores que o aluno é capaz de absorver todas as regras do mundo. Se ele vê pessoas apaixonadas por leitura, ele terá vontade de ler. Se ele conviver com artistas, como os ateliês, ele terá vontade de se manifestar. Se ele tiver a linguagem da música, da fotografia, ele vai usar esses recursos todos. E, portanto, se ele reconhecer que tem alguém buscando, querendo aprender, pesquisando, investigando, ele também terá essa vontade, né? E uma outra coisa importante que eu vejo nessa nossa conversa sobre aprendizagem em Reggio Emília é que o professor mira o possível. Sempre. O professor mira com a criança o possível naquele espaço. Mas a criança nunca está pré-determinada assim, vou chegar até ali. Não, ela vai sempre no extraordinário. Ela vai sempre além de acordo com aquilo que ela está buscando. Acho que um ponto importante nessa hora de entender a aprendizagem é seu ponto de vista socioemocional. Porque em Reggio, todas as relações, todas as sensações, todas as emoções que envolvem as relações sociais, elas são presentes, elas são pertinentes. E aí as crianças podem perceber que sim, eu posso buscar amigos e posso fazer amigos, mas eu posso perdê-los. Os amigos podem ter outros interesses, os amigos podem me abandonar. Eu não vou ser amigo de todo mundo. Algumas pessoas terão dificuldade comigo. Eu terei dificuldade com uma série de pessoas. Não preciso e não há necessidade de ser absolutamente igual em todos os quesitos e em todas as condições. Mas eu posso respeitar e ter uma convivência harmoniosa e pacífica nas diferentes possibilidades que os seres humanos apresentam. E isso também é aprendizagem, a aprendizagem de cada um. Por isso que você vai chegar numa escola Reggio Emília, de inspiração Reggio Emília, e você vai ver criança sozinha trabalhando,
sem ninguém obrigá-la ela a ficar no grupo, só porque acha bonitinho grupo e pessoas trabalhando em grupo e trocando ideias. O respeito às diferenças é, na verdade, o respeito às aprendizagens. Nos vemos. Tchau, tchau.